Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Eu sou o Eliel. Não sei se eu me apresentei no primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo numa playlist inteira sobre constituições do Brasil. Tá? Trataremos de uma forma bem sistemática, bem sintética, para você, vídeozinho curto de 10 minutos no máximo sobre as constituições. O vídeo 1 tratou da Constituição de 1824. Trataremos agora a primeira Constituição da República, de 1891. Beleza, meus amigos? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, Constituições do Brasil. Já falamos da Constituição Brasileira de 1824. Iremos falar agora da Constituição Brasileira de 1891. Tá bom? Bem, essa Constituição, ela deu início, né, dentro da primeira República Federativa do Brasil. Era uma Constituição bem complexa, tá? Até porque a República naquela época era contestada, né? A forma republicana era contestada, mas de certa forma houve uma articulação tanto militar quanto civil para a consecução daquele regime que estava em vigor. Tá? Em meados de 1890 houve uma eleição pensada lá do ministro do Interior, tá? De certa forma o Congresso naquela época não tinha um filtro, era o parlamentarismo às avessas, como vocês podem bem pensar. Havia um ministério conservador, havia ministérios liberais, mas todos os ministros de Deodoro da Fonseca participaram da Constituinte. Havia 205 deputados, principalmente estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, aquela política café com leite tradicional da República Oligárquica, né? Havia certas articulações entre os grandes currais eleitorais, tá? São Paulo, Minas Gerais, e eles elegiam quem eles queriam, tá? Naquela época, o eleitor era todo cidadão nato. Havia, sim, direitos civis, direitos políticos, tá? Mas tinha a Lei Saraiva antes, né? Então, só podiam votar agora quem sabia ler e escrever, tá? Essa Constituição, né, redigida por Rui Barbosa, tinha apenas 91 artigos, tá? Colocava como forma de Estado, né, federalista. Só você lembrar da dica FE, né? Forma de Estado federalista. FE, federalista. Entendeu? É legal, né? Então vamos dar continuidade, tá, galerinha? Onde eu tô aqui com vocês? Mas vocês estão vendo só aquela tela, né? Naquela época, para vocês terem uma noção, os estados tinham uma maior autonomia, eles podiam pegar empréstimos internacionais, podiam cobrar impostos, exceto o imposto de importação, porque era a grande fonte de renda da União naquela época. Tá? Havia, de certa forma, uma paradiplomacia estadual, né, para buscar novos investidores, pedir empréstimos, havia essa diplomacia dos estados. O voto era universal e aberto. A questão do voto aberto só veio ser modificado com Vargas, quem era eleitores a partir de 21 anos de idade. Eu falei para vocês também que tinha que ser nato e também tinha que saber ler e escrever. Tá? Havia essa necessidade de incorporação da nacionalidade brasileira. Tá? As mulheres não votavam, mas isso não estava expresso na Constituição Federal e ela nem vetava, mas não estava falando de nada de voto de mulher na Constituição. O nosso grande Machado de Assis, ele defendeu a participação das mulheres, para você ver como o Machado de Assis ele transcendia a sua época, né? Ele já pensava na participação feminina desde a Constituição de 1891, tá? Só para você ter uma noção, o Rio Grande do Norte ele deixou uma mulher votar, né? Acho que até se elegeu. Um dado importante é que os praças, aquela patente mais baixa dos militares, não votavam, tá? Religiosos dinásticos também não podiam votar. Juízes e militares de alta patente podiam. Isso criava um ciclo de influência muito grande, né? Isso empoderava os coronéis. O Congresso, assim como no Império, só funcionava 4 meses por ano. Tá?
Eles tinham 3 anos no poder. O Senado, cada Senado tinha 3 por estado, né? Mandatos de 9 anos. 9 anos. Naquela época, a Constituição era laica, havia um Estado laico. Por quê? Porque havia a separação da igreja e do Estado na época. Ok? As primeiras eleições foram indiretas. Os militares, eles temiam perder o poder, tá? Isso dentro do regulamento de Alvim. Não sei se vocês chegaram a estudar o regulamento de Alvim. Mas Deodoro foi eleito, né? Prudêncio de Moraes não conseguiu, depois conseguiu, né? Mais à frente. Floriano venceu como vice. As demais eleições seriam diretas. Mas havia muitas fraudes eleitorais na época, né, galerinha? Muitas fraudes eleitorais. Prudêncio de Moraes era o único candidato civil. Já naquela Constituição, havia a previsão da transferência, da criação de uma nova capital federal no centro, área central do Brasil, tá? Na própria Constituição já deixava explícito a área territorial, né, 15 mil quilômetros quadrados. Alguns outros pontos importantes. As Forças Armadas. O Brasil ganhou Forças Armadas permanentes. Tá? E só para você ter uma ideia, isso adveio da própria Constituinte. Né? A Constituinte era composta por um quarto de militares. Então, 25% da Constituinte eram militares. A cidadania brasileira, que estavam... eles instituíram, né, a cidadania brasileira para todos que estavam no Brasil, salvo quem se manifestasse em contrário. É claro que tinha outras exceções, mas, via de regra, você tem que saber disso, a nacionalização de todos que estavam no Brasil, salvo quem se manifestasse ao contrário. Então, se tu sometisse, fosse um estrangeiro, tu sometisse, viraria brasileiro, tá? Nessa época também houve o reconhecimento do casamento civil gratuito. Esses são os pontos, assim, mais relevantes da Constituição. É evidente que tem outra, uma Constituição que tem na frente uns artigos, mas eu também não vou citar todos aqui, tudo que tem lá na Constituição. É porque eu tinha que pegar os pontos mais importantes, bem resumido para você. Beleza? Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Curta o canal, curta o vídeo, siga o canal, envie para algum amigo seu que gosta de história, que está estudando ou para o CACD ou que está estudando para algum vestibular. Tá bom, galerinha? Um beijo e nos vemos na próxima, que é a Constituição de 1934, sim, a primeira Constituição da Era Vargas. Beleza? Nos vemos já já. Vou parar aqui.